Em 2014, cientistas e pesquisadores revelaram um novo e muito mais preciso mapa do fundo do oceano, mostrando milhares de montanhas e vulcões submarinos que antes eram desconhecidos pela humanidade. Dados coletados por 2 observatórios de satélite, o Cryosat-2 da Agência Espacial Europeia e o JASON-1, operado pela NASA e pela Agência Espacial Francesa CNES, foram utilizados pelos pesquisadores para criar esse mapa. Ambos possuem instrumentos capazes de medir a topografia da superfície do oceano com precisão milimétrica. David Sandwell, professor de geofísica no Instituto de Oceanografia Scripps em San Diego, que liderou o estudo, afirmou que pode não parecer grande coisa, mas em vez de ver 5.000 vulcões lá embaixo, podemos ver 10.000. Todo mundo sabe um pouco sobre vulcões e as devastadoras erupções vulcânicas do passado, incluindo Pinatubo, Santa Helena, Pompeia e Krakatoa. Essas explosões causaram um grande número de fatalidades e danos imensos às regiões circundantes. Todos nós estamos cientes da mais recente erupção do Rarotonga, que ocorreu no início de 2022 e sacudiu a Terra tão intensamente que assustou até os mais corajosos entre nós. Foi a maior erupção vulcânica do século XXI, que produziu ondas de choque sentidas em todo o mundo. No entanto, isso não foi um evento isolado não. Nas últimas décadas, vários vulcões terrestres e submarinos aparentemente estão saindo do seu sono. A erupção de 2022 do Rarotonga não foi uma ocorrência rara. Na verdade, erupções muito mais devastadoras já chocaram o planeta no passado. E as erupções submarinas são capazes de causar ainda mais danos do que as erupções terrestres. A maior erupção submarina registrada ocorreu em 2018 e resultou no nascimento de um gigante bebê, um vulcão submarino do tamanho de um arranha-céu. Como os vulcões de superfície, os vulcões submarinos também são abertos com fissuras na superfície da Terra, de onde o magma pode entrar em erupção. A única diferença é que eles existem debaixo d'água. Muitos vulcões submarinos estão localizados perto de áreas de formação de placas tectônicas chamadas de dorsais meso-oceânicas. Estima-se que os vulcões localizados na dorsal meso-oceânica respondam por mais de 75% da produção de magma da Terra. Embora a maioria dos vulcões submarinos exista nas profundezas do oceano, alguns também existem em águas rasas, e esses são capazes de liberar material vulcânico na atmosfera durante uma erupção. Especialistas estimam que, no total, existam cerca de 1 milhão ou mais vulcões submarinos, a maioria dos quais estão extintos. Cerca de 75 mil desses vulcões têm mais de 1 quilômetro acima do leito marinho. Os cientistas acreditam que alguns dos sistemas vulcânicos mais produtivos do nosso planeta estão escondidos sob uma média de 2.500 metros de água. O magma e a lava expelidos por esses vulcões criam as bordas de novas placas oceânicas e fornecem calor e produtos químicos para os ecossistemas raros e incomuns da Terra. A presença de água pode influenciar significativamente as características das erupções vulcânicas. A água faz com que o magma se solidifique muito mais rápido do que em erupções terrestres, transformando-o em vidro vulcânico. Por isso, as formas e texturas da lava formada por vulcões submarinos são diferentes da lava que entra em erupção na superfície. E abaixo das profundezas de 2.200 metros no oceano, a pressão excede a pressão crítica da água. A água não pode ferver nessa pressão, pois se torna um fluido supercrítico, mas a ausência de sons de fervura torna os vulcões de águas profundas difíceis de detectar a grandes distâncias usando hidrofones. Ainda há muito que os cientistas precisam aprender sobre a localização e atividade dos vulcões submarinos, mas descobriram que muitos vulcões submarinos são montes submarinos. Esses são tipicamente vulcões extintos que se erguem abruptamente do fundo do mar a profundidade de 1.000 a 4.000 metros. Oceanógrafos definem esses montes como estruturas independentes que se elevam pelo menos 1.000 metros acima do fundo do mar. Estima-se que existam cerca de 30.000 montes submarinos ao redor do globo, dos quais apenas alguns foram estudados por especialistas até agora. Em 2018, estrondos misteriosos foram detectados por sismógrafos ao redor do mundo. Eles emanavam de uma área geralmente silenciosa no Oceano Índico, entre Comores e Madagascar. Naquela época, os pesquisadores ficaram surpresos com o que encontraram. Um vulcão submarino de 820 metros de altura. Isso era cerca de 1,5 vezes a altura do One World Trade Center em Nova York. Esse vulcão foi formado após a maior erupção submarina já detectada.
Os cientistas suspeitam que esse vulcão deriva sua lava do reservatório de magma vulcânico mais profundo conhecido pelos pesquisadores. Inicialmente, os cientistas perceberam a atividade vulcânica a cerca de 50 quilômetros a leste da ilha francesa de Mayotte em 2018. Isso foi desencadeado pelos zumbidos sísmicos dos terremotos de baixa frequência que foram detectados por sismógrafos ao redor do mundo. Esse enorme vulcão submarino chocou os cientistas, já que apenas 2 eventos sísmicos haviam sido registrados perto de Mayotte desde o ano de 1972. Antes disso, apenas uma camada de pedra pómez de 4.000 anos, encontrada em uma lagoa próxima, era a única evidência de uma erupção. Os pesquisadores instalaram sismógrafos de fundo oceânico e sistemas de GPS para rastrear as atividades geológicas depois que perceberam que a ilha estava se movendo 20 centímetros para o leste anualmente. Para entender a origem desses tremores, as equipes que estudavam esse vulcão sobre a área que abrange mais de 8.500 km² do fundo do mar perto da ilha de Mayotte. A equipe sabia que havia um evento magmático a leste da ilha, mas não sabiam se o magma permanecia abaixo da crosta ou se irrompia no fundo do mar. O equipamento da equipe registrou 17.000 vibrações de 20 a 50 quilômetros abaixo da crosta marítima. Usando todos os dados registrados, a equipe de pesquisa analisou as ondas sísmicas coletadas por seu equipamento e conseguiu juntar como esse vulcão submarino se formou. A área era quase plana antes do vulcão emergir a 2.578 metros abaixo do nível do mar. Estranhamente, esse enorme monte submarino não apareceu na pesquisa geológica de 2014, conduzida pelo Serviço Hidrográfico e Oceanógrafo Naval da França. O colossal vulcão submarino se formou a partir de uma enorme câmara de magma logo abaixo da crosta terrestre. O movimento das placas tectônicas rasgou a rocha na crosta e o magma subiu, formando diques geológicos, que são rochas que preenchem cavidades maiores e atravessam as camadas de rochas circundantes. Esse é o processo que criou a atividade sísmica. E assim que o magma atingiu o fundo do mar, o vulcão foi formado à medida que seu reservatório de lava se esvaziava. Os tremores e a atividade vulcânica dessa área ainda estão sendo monitorados por cientistas. A evidência mais recente de magma no fundo do mar foi encontrada por eles em janeiro de 2021. A fonte do reservatório de magma desse vulcão está a cerca de 55 quilômetros de profundidade. Nathalie Fayet, uma geocientista marinha do Instituto de Física da Terra de Paris, da Universidade de Paris, declarou que essa é a primeira vez na vulcanologia que podemos visualizar um reservatório tão profundo na base da litosfera. O volume de materiais expelidos por esse vulcão é cerca de 30.000 vezes maior do que qualquer outra erupção submarina documentada. Foi mais de 3 vezes maior que a erupção de Havre, que aconteceu na Nova Zelândia em 2012, e cerca de 2,5 vezes maior que a erupção de Bardarbunga na Islândia, que ocorreu em 2014. O estranho é que especialistas acreditam que essa não é a primeira erupção perto de Mayotte. De acordo com os pesquisadores, grandes fluxos de lava e cones na encosta superior e na costa de Mayotte indicam que tais eventos também ocorreram no passado. Há alguns anos, um vulcão do tamanho do Novo México foi identificado sob o Oceano Pacífico, a quase 1.600 quilômetros a leste do Japão. O vulcão submarino é o maior vulcão da Terra e um dos maiores do Sistema Solar. Inicialmente, os cientistas pensaram que o vulcão em escudo era um composto de estruturas menores. Mas William Sager, professor de geologia na Universidade de Houston, no Texas, explicou que descobriram que é um enorme vulcão. Segundo Sager, ele está na mesma categoria que o Olympus Mons em Marte. O Tamo Massif é uma cúpula arredondada, medindo cerca de 480 por 650 quilômetros. Seu topo está quase 2.000 metros abaixo da superfície do oceano, e sua base se estende até 6,4 quilômetros de profundidade. O maior vulcão na superfície da Terra, o Mauna Loa, parece um anão em comparação com esse gigante subaquático. O Tamo Massif é feito de basalto e é considerada a maior e mais antiga característica da elevação Chatsky, um platô oceânico no noroeste do Oceano Pacífico. Os cientistas mapearam essa elevação no século XX. Eles sabiam que era uma enorme cadeia de montanhas, mas não tinham ideia de como era a estrutura ou como ela se formou. O Tamo Massif é bastante diferente dos montes submarinos clássicos que se projetam do fundo do oceano em dezenas de milhares. Ele é muito mais enorme e tem uma inclinação mais suave. A inclinação é de cerca de 1 grau próximo ao seu cume, enquanto na encosta a inclinação é de 0,5 grau e ainda menor na base.
Mas os dados sísmicos do Tamu Massif foram ainda mais surpreendentes que seu tamanho para Sager e seus colegas. Eles encontraram o que parecia ser fluxos de lava se espalhando em todas as direções a partir do centro do vulcão. No entanto, para sua surpresa, não conseguiram encontrar nenhuma fonte secundária óbvia de vulcanismo. Os cientistas concluíram que o Tamu Massif foi formado por um único vulcão em um período de tempo relativamente curto e extinguiu-se logo após a sua formação. Sager explicou que isso provavelmente aconteceu no final do Jurássico até o início do Cretáceo, cerca de 45 milhões de anos. É difícil imaginar o que teria acontecido se esse gigante estivesse ativo e em erupção. É uma coisa boa que o Tamu Massif esteja extinto, mas você sabia que existe uma região inteira no Oceano Pacífico onde múltiplas erupções vulcânicas e terremotos ocorrem com bastante frequência? É famosa em todo o mundo como o Anel de Fogo do Pacífico, Cinto de Fogo ou Cinturão Circumpacífico. Esse cinturão em forma de ferradura tem cerca de 40 mil quilômetros de comprimento e mais de 500 quilômetros de largura. Inclui as costas do Pacífico da América do Sul, América do Norte e Kamchatka, além de algumas ilhas no oeste do Oceano Pacífico. Esse anel de fogo é resultado direto da tectônica de placas, particularmente do movimento, colisão e destruição das placas litosféricas situadas sob e ao redor do Oceano Pacífico. Essas colisões levaram à criação de uma série quase contínua de zonas de subducção, onde vulcões se formam e terremotos ocorrem. Esse anel de fogo, no entanto, não é uma estrutura contínua. As erupções vulcânicas em cada parte desse anel ocorrem de forma independente das outras partes. Esse anel sozinho contém 2/3 do total de vulcões do mundo. Existem aproximadamente 850 mil vulcões nesse anel de fogo que estiveram ativos durante o Holoceno. Na verdade, as 4 maiores erupções vulcânicas na Terra durante a época Holocena ocorreram em vulcões localizados no específico anel de fogo. E junto com os vulcões atualmente ativos e dormentes, também há faixas de vulcões extintos muito mais antigos que foram formados há muito tempo. O vulcão ativo mais alto do mundo, Ojos del Salado, está localizado na seção da Cordilheira dos Andes do Anel do Pacífico. Ele entrou em erupção pela última vez em 750 d.C., segundo especialistas. Aproximadamente 76% da energia sísmica do nosso planeta é liberada como terremotos no Anel de Fogo do Pacífico. O Anel de Fogo está localizado a pouco mais de 60 quilômetros da nação insular de Tonga, onde o vulcão Runga Tonga Runga entrou em erupção. Anteriormente, os cientistas não conseguiram decifrar por que a erupção deste vulcão submarino foi tão explosiva. Mas agora eles estão começando a montar o quebra-cabeça. As evidências coletadas por 2 equipes indicaram que quando o vulcão entrou em erupção, expeliu uma quantidade maciça de magma que reagiu violentamente com a água ao redor, o que, por sua vez, alimentou várias grandes explosões e centenas de explosões menores. No dia 15 de janeiro de 2022, o vulcão Runga Tonga entrou em erupção e produziu a maior explosão atmosférica da história registrada. Isso enviou uma pluma de cinzas para a atmosfera superior. Vulcanologistas que estudaram a caldeira desse vulcão após a erupção descobriram que ela havia diminuído de profundidade de 200 metros abaixo do nível do mar para quase 850 metros. Quase 6,5 km cúbicos de rocha foram lançados como resultado dessa enorme explosão. O vice-secretário de Terras e Recursos Naturais de Tonga e colaborador da pesquisa acha que isso cria um quadro melhor do mecanismo do vulcão. Uma expedição de uma equipe do Instituto Nacional de Pesquisa em Água e Atmosfera da Nova Zelândia coletou amostras das cinzas dessa explosão e descobriu que ela foi seguida por fluxos piroclásticos dramáticos. A cinza quente que avançava transformou o fundo do mar em um vasto deserto que destruiu tudo. Esses fluxos se espalharam por milhares de quilômetros quadrados debaixo d'água e até rasgaram os cabos do fundo do mar, incluindo os que fornecem acesso à internet para Tonga. Alguns desses ainda não foram totalmente restaurados. Os cientistas acham que esse sedimento de cinza é tão tóxico que até mesmo bactérias provavelmente não conseguem viver lá. Os especialistas esperam que essa erupção incrivelmente poderosa tenha sido um evento único, porque a humanidade definitivamente não está preparada para lidar com mais um desses. E você, acha que explosões como essas vão se tornar mais frequentes nos próximos séculos? Deixe-nos saber a sua opinião nos comentários abaixo.
Bom, pessoal, agradeço por ter assistido o vídeo até o final. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo conteúdo aqui no nosso canal. Até lá. Tchau, tchau.